Seja muito bem-vindo ao episódio de número 15 do podcast Confradesp em Revista, uma iniciativa da Convenção Fraternal das Assembleias de Deus do Estado de São Paulo, em parceria com a rádio ADFM 88.7. Quero começar essa edição, como de costume, cumprimentando o nosso presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, o nosso vice-presidente, pastor José Wellington Costa Júnior, e toda a diretoria da nossa convenção, também a diretoria da nossa igreja, Confradesp, Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Nós falamos aqui do estúdio de comunicação da Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Na edição de hoje, eu converso com o pastor Wilson Faraço. O pastor Wilson é o pastor setorial da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Pinheiros, setor 34 da nossa igreja na capital. É também coordenador de graduação da FAESP, professor, conferencista, pregador e escritor. E hoje nós vamos explorar um pouquinho do que Deus tem feito na sua vida, no seu ministério e no setor onde ele tem trabalhado, também nas áreas, nos departamentos que ele tem servido, como a FAESP. Pastor Wilson, a paz do Senhor, muito bom tê-lo aqui no Confradesp em Revista número 15. Querido pastor Tiago, os nossos queridos irmãos que estão nos acompanhando nessa programação, a paz do Senhor a todos vocês. Que alegria é poder estar aqui. É a segunda vez que eu estou aqui, então já faz bastante tempo que eu não volto ao programa, mas hoje coube aí a oportunidade de eu estar aqui participando com vocês. Uma bênção, pastor Tiago, e certamente para mim uma alegria muito grande. Alegria nossa, eu quero agradecer a atenção do senhor de atender este convite. Quem faz essa escala é o pastor Wellington Júnior, ele aprova os nomes aí que devem participar. E a primeira vez que o senhor participou no programa de rádio. Foi isso mesmo. E agora começamos como podcast, estamos fazendo uma nova rodada, trazendo todos os pastores setoriais que já vieram, os presidentes de campus também, e tentando trazer você, pastor setorial, presidente de campo, que está me ouvindo, me assistindo, que ainda não veio, hein? A hora que a gente marcar, faz o esforço para estar presente, porque o podcast da Confradesp foi uma forma que o pastor presidente, o vice-presidente, à época, achou de levar os nossos irmãos. Quem são os nossos pastores? Porque os pastores do Ministério do Belém não são muito midiáticos. Embora hoje a gente tenha muitos na rede social, no Instagram, Facebook, mas os nossos pastores não são muito de estar na mídia. Então, os irmãos conhecem de vê-los pregar aqui no Belém ou aqueles que congregam com os senhores lá no setor, no campo, né? Agora, através do Confradesp, é uma forma de fazer com que outras pessoas, aqueles que estão mais longe, conheçam também o perfil dos nossos pastores. Aliás, eu tenho, pastor Tiago, acompanhado. E como tem sido bom poder conhecer os nossos queridos pastores de campo, até da nossa diretoria. Eu tenho presenciado a forma como a Confradesp em Revista tem alcançado, né, os nossos queridos irmãos lá no setor onde nós trabalhamos. É interessante como chega, né, a audiência deste programa. Então, parabéns, quero parabenizar ao nosso querido pastor presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, o nosso querido também pastor, vice-presidente, pastor Wellington Júnior, toda a diretoria da igreja, também toda a diretoria aqui que trabalha, né, na rádio, e a você, Tiago, porque você desempenha um papel muito importante. É uma bênção poder estar ao seu lado hoje. Alegria nossa, pastor. Quero aproveitar e agradecer a você que está sempre na audiência conosco. O pastor Wilson falou uma realidade, a gente anda bastante e sempre encontra algum irmão. Olha, eu assisti o Confradesp, olha, eu gostei de ouvir o testemunho daquele pastor, olha que história bonita daquele outro. E a gente vê então que os irmãos estão acompanhando, estão participando e assistem tudo, porque os irmãos citam pontos que às vezes está lá no final do programa, outros no comecinho. Então é a certeza de que os irmãos estão acompanhando. E nós ficamos felizes. Aproveito para pedir mais uma vez, compartilhe aí o link deste programa no grupo da convenção, no grupo do campo, do setor, dos departamentos, dos dirigentes, todos os grupos que você faz parte do WhatsApp aí, para que os irmãos conheçam o programa da Confradesp e também a rádio ADFM 88.7. Uma saudação especial para você que está nos ouvindo através da FM, porque o programa vai ao ar no canal da Confradesp e também na nossa rádio ao vivo aí na ADFM 88.7. Pastor Wilson é bacharel em teologia pela FAESP e também pela UMESP, graduado em logística pela Flamingo, pós-graduado em administração pela Mackenzie, pós-graduado também em andragogia e ensino de adultos pela UMC, Universidade de Mogi das Cruzes, mestre em teologia pela PUC São Paulo, está concluindo seu doutorado também em teologia pela PUC. É pastor setorial já há alguns anos, desde o ano de 2019, quando dirigiu o setor de Cajamar,
Em 2022, foi transferido para o setor de Pinheiros, onde está até hoje. Dirigiu muitas congregações no setor de Osasco, onde foi pastor auxiliar. Também cooperou como co-pastor em algumas congregações no setor da Lapa. Tem aí, embora seja jovem, apenas 44 anos, já tem uma folhinha corrida aí no ministério, né, pastor? Verdade, querido irmão Tiago. O ministério começou para mim muito cedo, né? No ano 2000 aí, quando eu estive ali cooperando na Lapa, eu tinha 20 anos, sou de 80. Então, antes já tinha trabalhado como auxiliar numa congregação pequena no interior do estado, em Mirandópolis. Foi aos 19 anos que eu senti essa chamada para o ministério. E desde então tenho procurado servir naquilo que o Senhor Deus tem trazido às minhas mãos. Pastor Wilson é filho do pastor Celso Luiz Faraço, que graças a Deus está vivo, né? Graças a Deus. Convive aí bem pertinho com o senhor, pois congrega em Pinheiros, né? Congrega em Pinheiros. A mãe, a irmã Sebastiana, já está na eternidade. Sim. É casado com a irmã Adriana Faraço e pai de 2 filhos. A Késia, que eu achei que era caçula, enganou a gente aí, ó. Késia Rebeca Faraço e o Wilson Faraço Júnior, que está sempre junto com o pastor. Então, sempre que a gente encontra, o Juninho está por perto. Pastor, quando o senhor nasceu, seus pais já eram crentes? Não, na verdade minha mãe, eu ouvi falar, né? Então ela diz que ela era desviada, estava afastada dos caminhos do Senhor, e meu pai era espírita, né? Meu pai, inclusive, era bem envolvido nas questões aí espírita. Mas aos 2 anos de idade ocorreu a conversão do meu pai, quando eu tinha 2 anos de idade. Então, desde que eu me conheço por gente, já na igreja, né? A partir então daí, meu pai foi se desenvolvendo, né? Foi diácono, depois foi presbítero, depois assumiu também direção de igreja, e eu sempre acompanhando. Do jeito que vocês veem o Júnior comigo, era eu também com meu pai. Então fui vivenciando esse ministério, né, com ele e com a minha mãe, até que eu casei, né? Casei novo também, e aí a partir daí Deus foi então também me colocando à frente de algumas tarefas, e nós temos procurado servir. Muito bem. E o senhor começou a cooperar no ministério no setor da Lapa, congregando na época com o pastor Veiga. Pastor José de Prado Veiga. Isso no ano de 2000. Ano 2000. 2000 a 2005 o senhor cooperou na Lapa. Perfeitamente. E na Lapa o senhor foi auxiliar de algumas... Sempre em congregações ou chegou a congregar na sede também? Eu congreguei um período bem pequeno na sede, mas já foi quando eu migrei para o setor de Osasco. Quando eu cheguei do interior, ali de Mirandópolis, interior noroeste do estado de São Paulo, de onde é a minha esposa. Então, eu sou nascido em Guarulhos, aí meus pais se mudaram eu tinha 7 anos, se mudaram para Mirandópolis, e lá eu passei a fase de estudo ali, ensino médio, né, naquela cidade, e aos 18 anos eu conheci a irmã Adriana. Eu estava fora dos caminhos do Senhor, eu fiquei 5 anos fora da igreja, meu período ali da adolescência, acabei me afastando com 13 anos de idade, uma idade assim bastante sensível. E fiquei até os 18 anos. E quem me ganhou para Jesus foi uma jovem, por nome Adriana, que é a minha esposa. Então, ela me ganhou para Jesus, me evangelizou, me discipulou. E depois viemos a casar. Olha, se fosse hoje, os adolescentes diria que ela ganhou para Jesus e para ela, né? E para ela, exato. A gente brinca, né? É. E é interessante tocar em um assunto bastante importante, querido Tiago. A irmã Adriana era uma jovenzinha no interior do estado, numa congregação bem pequena, num vilarejo, né, 7 quilômetros à frente de Mirandópolis, entre Mirandópolis e Guaraçaí, chamado Amandaba. Mas ela era uma jovem muito intensa, né, uma jovem que buscava a Deus, já tinha dom de profecia, então era alguém que estava muito envolvido. E Deus fez nascer no coração dela que ela seria uma esposa de pastor. E ela não só nutriu isso, como também ela sonhava com isso. Bom, quando ela me ganhou para Jesus, eu vinha de uma situação muito difícil, porque eu sou músico e eu toquei em uma banda mundana, né? A gente diz mundana, secular, Sim, né? uhum. E isso fez com que eu contraísse ali vícios e também uma roupagem, imagina, eu pesava 60 quilos. Era roqueiro, então imagina, né, como era a desconfiguração. E ela me ganhou para Jesus, e eu comecei a ir para a igreja tal, e depois ela sentiu, né, que eu seria a pessoa ali, a gente foi se aproximando, começamos a namorar e casamos. Bom, eu era tudo aquilo, né, que poderia ser considerado como o inverso do que ela sentia no coração.
mas quis o Senhor mostrar que ele, de fato, escolhe as coisas que não são Para confundir as que para são, né? confundir as que são, as coisas loucas para confundir as sábias. E a partir já do primeiro ano eu já comecei a tocar e cantar e depois testemunhar, pregar, auxiliar o pastor. Então foi muito intenso, muito rápido. Pastor, mas como que se deu essa abordagem dela com o senhor? Como vocês conheceram? Como que o senhor recebeu de novo a mensagem do evangelho através dela? Como que ela chegou até o senhor? Vamos lá. Nós nos conhecemos em um colégio. Ela estudou no mesmo colégio que eu estudei, o Sene, de Mirandópolis. Acho que eu ainda lembro o nome. Dona Noêmia Dias Perotti, é o nome do colégio lá em Mirandópolis, tem até hoje. Quando eu tinha ali uns 15 anos de idade, né, e ela tinha 14, nós tivemos ali como é que a gente pode dizer hoje? Nós acabamos ali ficando, como o pessoal diz, né? Eu estava no mundo, ela também ainda não estava muito firme na igreja, tal, então acabou acontecendo ali algo muito rápido na escola mesmo, coisa de adolescente. E depois não nos vimos mais. Quando passou, então, a idade, ela já era de maior e ela já estava chegando à idade de 18 anos, porque nós temos uma diferença de apenas 5 meses. Eu brinco que ela é a maior perseguidora que eu tenho. Por quê? Eu faço 44 anos, ela fica com 43. Aí, quando chega janeiro, como chegou agora, ela completou 44. Eu estou com 44. Mas quando chegar agora, dia 13 de junho, eu passo à frente dela de novo para 45. A gente fica com essa correria. Na cola ali, tá ali na cola, né? Ali, né? E depois não nos vimos mais. Bom, quando chegou ali aos 18 anos, para 19 anos, um dia meu pai estava se trocando para ir para um culto na cidade de Guaraçaí. E eu senti de ir, né? Fiquei 5 anos sem ir para a igreja e senti de ir. E aí fui. E quando eu cheguei lá, eu encontrei ela. Ela estava cantando com o irmão dela, o Sidney. E, bom, voltou aquela memória lá dos 15 anos. Terminou o culto, nós saímos um pouco da igreja e fomos conversar. E eu até tinha outras esperanças, mas ela, muito firme, falou assim, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou orar por você essa noite. Se Deus tiver algo de fato, Deus vai agir. E realmente, Tiago, ela orou toda aquela madrugada. No dia seguinte, eu já não tive vontade sequer de fumar, que eu fumava, né? Mesmo? Foi uma transformação que assim só Deus faz. Algo aconteceu naquela madrugada. Aí, a partir dali, ela acabou me visitando. Minha mãe, que orava por mim todo esse período, quando viu ela, já olhou para ela e falou, você é resposta de oração. Ela ouve muito isso. Você é resposta de oração. Ela já teve ali uma aliança com a minha mãe, e aí foi causa-ganha, porque aí as duas se juntaram e começaram a falar, não, você precisa voltar, o que é que te impede de voltar? E aí eu já estava atraído por ela também, não é? E ela disse, eu só posso namorar com você se você se converter genuinamente. E eu disse para ela, eu só me converto se for genuinamente, porque eu sei que eu não poderia, não é, enganar ao Senhor Deus. E foi o que aconteceu. Em um culto, eu já estava indo, já estava congregando, e aí ouvi a palavra realmente bateu no coração forte, aquela palavra entrou e eu me rendi a Cristo, chorando em lágrimas, e estou, né, desde aquele dia até hoje firme nos caminhos do Senhor. Genuinamente transformado mesmo, Genuinamente né, pastor? Convertido mesmo, né? Convertido mesmo. Resposta de oração dela e da mãe, né? E da mãe dela, da minha mãe, aliás. Da mãe do senhor que da minha pediram a querida Deus mãe, saudosa mãe. essa transformação. Muito bonito testemunho, muito bonita a história. Talvez sirva de inspiração aí para algum jovem, alguma moça que esteja nos ouvindo, nos assistindo. E Deus ainda responde oração e age de acordo com a vontade dele, né? Com certeza. E fez do pretendente dela o pastor, né? E fez um pastor. Ela, na verdade, quando nós nos casamos, ela até pensou que aquele sentimento era um sentimento humano. Mas depois ela foi percebendo que não, porque as transformações e a forma como Deus também foi me conduzindo foi muito rápida. E ela percebeu logo que havia também uma chamada, uma vocação, né, uma chamada ministerial. É importante dizer que quando eu estava ali com meus 10, 11 anos, eu mirei o púlpito, o altar da igreja, e Deus usou um profeta para falar comigo que ele me colocaria naquele altar, né? Então, algo estava também dentro do meu coração já desde muito cedo, e depois se aflorou, então, a partir aí da minha idade adulta. Muito bom. Pastor,
Vindo para Lapa, o senhor teve então um contato mais direto com o ministério. Perfeitamente. Foi diácono. Eu já vim diácono. Já veio diácono? Eu já vim diácono. Né? Eu fui consagrado no interior. Ah, legal. Porque eu já era o auxiliar daquela congregação no interior. A mesma congregação que o senhor se converteu? A mesma congregação que eu me converti. Assembleia de Deus lá no bairro do Amandaba. Até hoje tem essa congregação lá. Então é bom que os irmãos puderam testificar também a transformação, o milagre, né? Aliás, Tiago, eu sei que aqui é um canal para que a gente conte alguns testemunhos para enriquecer a vida, né, dos nossos queridos ouvintes. Tem um fato dessa conversão que é algo espantoso. Tinha uma irmã ela existe até hoje, chamada Vilma. Essa irmã Vilma, ela não sabe ler, não sabe escrever, não é? Tem algumas dificuldades, mas ela decorou um louvor, um hino. E ela cantava esse hino todas as vezes. E todas as vezes mesmo, porque tinham poucos crentes, e ela recebia a oportunidade, assim, quase todo culto. E todo culto ela cantava o mesmo louvor. Nos primeiros dias que eu fui lá, né, as pessoas criticavam essa irmã por cantar o mesmo louvor. Ninguém aguentava mais ela cantar o mesmo louvor de maneira bem simples e tal. Só que aquele louvor, Deus tinha dado a ela, e eu tenho certeza disso, para operar a conversão em mim. Porque aquele louvor contava toda a minha história. É mesmo. Contava a história de uma mãe que chorava pelo seu filho, de um filho que estava fora dos caminhos do Senhor e que Deus ainda o amava, tal. Toda vez que aquela irmã cantava aquele hino, eu chorava, mas assim copiosamente, até o ponto de eu entender que aquela personagem daquele hino era eu. E aí foi no meio daquele hino que Deus me trouxe de volta para a casa do Senhor. Então, às vezes, a gente vê coisas muito simples, Subestima às vezes até, né, pastor? subestima e não sabe como o nosso Deus opera, como Ele trabalha. Foi dessa forma que eu me converti. Eu tive a oportunidade, está até no meu canal, alguns anos depois eu voltei lá. E eu fui até essa irmã e pedi para que ela cantasse de novo aquele hino para eu gravar. Eu tenho esse hino gravado. E eu chorando ainda, depois de tanto tempo, lembrando desse momento especial da conversão. Coisa linda. E eu fico pensando, às vezes acontecem coisas que para alguns é motivo até de chacota na congregação, né? É verdade. Como no caso dela. Eu também, quando criança, congregava numa igreja muito simples e tal. E aí a gente tinha mesmo. Hoje não, porque hoje as igrejas estão todas cheias, né? É. Mas naquele tempo se tinha uma pessoa. Era muito escasso. Ela sempre trabalhava naquela mesma forma, né? Cantava aquele mesmo hino, ou pregava quase sempre a mesma mensagem e tal. E às vezes a gente acha que Deus não está agindo, né? Deus não está operando, mas alguém está recebendo aquela mensagem, né? Sem dúvida alguma, o nosso Deus ele é especialista, né, e cirúrgico, porque aquele hino tocava muito. E era assim, para mim, era o melhor momento daquele culto. Para outros, eles já estavam cansados, saturados. Né? Então veja como Deus faz, né? E é interessante a forma que o pastor José Wellington fala muito isso, né? Que quando ele se refere à escola bíblica, ele diz que Deus usa alguns pregadores, alguns preletores com a experiência, na sua simplicidade, usa outros com uma capacidade maior, com uma formação maior, para dar um pouco mais de conteúdo, mas os experientes, os mais simples, sempre precisarão estar ali, porque Deus conta com eles também para aperfeiçoar o ministério de alguém, né? Porque envolve a questão prática. Sim. Né? Esses homens têm uma larga experiência ministerial, né, da vida prática do pastor. Então, isso, quando a gente vê eles transmitindo a nós, isso é enriquecedor. Pastor, eu tenho um conceito, eu sou jornalista, sou fotógrafo, né? Por bondade de Deus, por misericórdia, trabalho na área já há muitos anos, principalmente na fotografia. E eu observo que nem sempre um bom equipamento faz uma boa foto. É verdade. Eu conheço pessoas que têm equipamentos muito simples, muito pobres, mas que fazem um trabalho espetacular. Conheço outros também que têm aquele equipamento que é o equipamento dos sonhos, e quando você vê o produto, você fica decepcionado porque a pessoa não consegue entregar o que o equipamento oferece. Eu penso que no ministério também é assim, né? A técnica, a formação não é o suficiente, né? Tem que ter a prática, né? Não é. Uma coisa é o preparo. Nós entendemos que o preparo, ele deve acontecer, deve ser buscado. Agora, não se pode abrir mão de uma vida de piedade, de uma vida de oração, de uma vida prática. Sim. O meu ministério, o ministério que Deus me deu, é um ministério prático. Né? Estou atuando na vida pastoral desde 19 anos de idade. Então, eu pude ter
não é, pessoas que me orientaram, não é, pessoas que mostraram esse lado prático, porque senão seria só uma questão acadêmica, uma questão teórica, e isso me daria certamente aí muitas dificuldades para, de fato, aplicar esse conhecimento, esse saber sem a experiência, sem a vivência. Eu entendo que teremos, o senhor é pastor, o senhor hoje é um formador de pastor, o senhor é alguém que está sempre descobrindo alguém para o ministério, porque o senhor é um pastor historial, o senhor tem essa atribuição de descobrir lá na região, no setor onde o senhor está, talentos, pessoas que podem ser úteis para o ministério. O senhor indica para o presidente vai lá e reconhece através do olhar do senhor. Mas, por muitas vezes, o senhor vai trazer alguém que já tem uma formação, já tem uma capacidade técnica, profissional para o desenvolvimento do ministério, mas vai ter sempre também aquele que talvez ele vai buscar o aperfeiçoamento depois, né? E vai vir pela simplicidade, por aquele lado simples daquele obreiro, né? Veja bem, Tiago, isso aconteceu recentemente. Eu tinha uma congregação onde eu precisava ali de um evangelista, né, de algum que reunisse alguma experiência tal, pastoral tal. E nós tínhamos um irmão. E eu conversando com o irmão, eu percebi que o irmão não tinha avançado em seus estudos, né, não tinha chegado, né, a cursar uma graduação e tudo mais. Mas tinha ali o básico em teologia, tinha ali, né, a experiência já de ter pastoreado, né, em algumas igrejas e tal. E eu, então, direcionei esse irmão tanto para o presbiterato aqui, quanto para uma congregação lá. E hoje, ao ver os resultados da congregação, né, chega a dar aquela alegria de você ver que não é um diploma que faz a pessoa, mas sim uma vocação, um chamado. Recentemente, agora na quinta-feira, dia 1º de maio, nós tivemos ali em Pinheiros um seminário sobre vocação e chamado. Pastor Elias Torralbo falou sobre vocação, ele tem um livro nessa área, e eu falei sobre o chamado com base no chamamento dos 12, né, também dentro da minha obra. E os irmãos superlotou a igreja, os obreiros foram, e eles ficaram depois comentando e falando quanto é difícil, às vezes, você ter dúvida na sua vocação, você não saber para onde ir, o que fazer, o quanto é importante você estudar a palavra e descobrir essa vocação, porque é a partir dela que você vai se guiar. E tem pessoas que têm vocação para ali uma vida prática, o pastoreio, o atendimento, a visitação, o acolhimento, né? Coisas que você não recebe numa cadeira de uma universidade. E outra coisa que eu observo é que a igreja, acompanhando o ministério, os nossos pastores, eu sou secretário do setor já há alguns anos também, tem fases que a igreja vai precisar de um doutor. Mas tem fases que a congregação precisa de um pastor, né, pastor? Precisa de um pastor. Não precisa de um teólogo, Não. de um doutor, não. Ela precisa de um pastor, alguém que está ali para ouvir, para cuidar, para acompanhar de perto, né? Outra hora vai precisar de alguém que esteja ali para ensinar, para corrigir, para mostrar o caminho, para pôr na linha, né? Eu creio que esse seja o desafio dos pastores que estão setoriando ou presidindo. Porque você tem que identificar o perfil da congregação e, com base nesse perfil da congregação, você precisa olhar para o perfil também do obreiro. E, além do perfil da congregação e o perfil do obreiro, você precisa entender o tempo. Porque existe tempo para todas as coisas. Então, você pega um avivalista, né, aquele evangelista, aquele irmão que vai, faz aquele, né, barulho todo, traz, atrai e tal. E aí ele traz essas pessoas para a igreja. A depender, né, da sua sensibilidade em relação ao tempo, se você permanece com ele ali, é capaz de ele começar a pôr em detrimento a obra que ele mesmo construiu. Então, eu estou correto na minha afirmação Muito correto. de que a igreja tem fases, né? Tem fases. E aí, talvez seja o momento desse irmão ir para um outro lugar, onde o perfil e as ferramentas que Deus deu a ele sirvam melhor, e a hora de entrar com um pastor. Alguém que vai agora pegar esses irmãos, apacentar, cuidar, visitar, orientar, corrigir, né? E chegará um momento também em que eles precisarão de formação. Então você tem o perfil daquele obreiro que ele é mais formador, ele estudou mais, ele tem um maior contato, né, com as questões doutrinárias, então ele vai fazer a formação daquele obreiro. É um conjunto de coisas, né? Percebe que é um conjunto? E se eu tiver tempo aqui, eu vou mostrar como Deus foi bom comigo. Porque as pessoas com quem eu trabalhei construíram, né, o perfil do obreiro que eu sou hoje. Eu costumo dizer que cada pastor que a gente convive, que a gente trabalha, nós que somos obreiros,
ele tem uma contribuição significativa na vida Muito grande. na nossa vida ministerial, né? Lá na frente, no mesmo setor, eu tive 7 pastores. Tem setor que o mesmo pastor está há 30 anos, 20 anos, né? Perfeitamente. Mas um exemplo, no setor de Itaim, nós tivemos vários pastores. João Barbosa, Edson José, Elias Camilo, Paulo Moraes, José Prado Veiga, e cada um tem um perfil, cada um tem uma particularidade. Mas de cada um deles a gente absorve alguma coisa e leva para o nosso ministério, né? E isso é extremamente importante. Às vezes a igreja ela diz assim, mas vai trocar meu pastor, tão querido, tanto tempo, mas vai fazer bem, porque vem outro com outras ferramentas, com outras vivências, né, com outras experiências, e isso tudo é acumulativo, você vai se construindo, né, você vai vendo a visão de cada um deles e vai complementando a sua visão. É interessante que esse assunto estava para a pauta lá no final, mas já entrou no começo, já abriu e dá vontade de a gente navegar nele, porque eu penso que a formação ministerial é algo muito amplo, né, pastor Wilson? É muito denso, muito complexo, mas é muito extenso, né? Eu acho que o obreiro ele nunca para de ser formado, né? Nunca para. Bom, mas vamos considerar que o Espírito Santo está dirigindo esse programa. É verdade. Né? E eu estava pensando aqui, bom, eu tive poucos pastores, poucos. Eu tive o pastor que lidou com a minha conversão, que foi o pastor Francisco Nelson, e ele tinha uma fé, assim, algo extraordinária. E eu acabei capturando um pouco dessa fé. Quando eu vou para algum lugar, né, eu tive experiência de chegar a algum lugar e usar, né, uma fé de olhar algo que assim não existe e falar assim, não, daqui a algum tempo vai ficar desse jeito aqui. Eu consegui visualizar coisas. Isso aconteceu comigo em Cajamar. Eu cheguei lá, a igreja precisava de muita reforma, de ampliação, tal. Em um ano, no meio da pandemia, eu cheguei para os irmãos, olha, eu quero fazer isso aqui, vou rebaixar, vou pôr ali, vou fazer. Os irmãos falaram, pastor, mas a gente não tem recurso para isso. Não, o recurso está na mão de Deus. Uma influência do pastor Francisco Nelson, né? Foi a influência do pastor Francisco Nelson que trabalhou minha conversão e colocou, né, essa fé no meu coração. Quando eu falo colocar a fé, é pela experiência mesmo, como exemplo de fé, poder enxergar nele essa fé operante, essa fé ativa. Depois eu vim para Lapa, então meu segundo pastor foi o pastor José de Prado Veiga. Pastor José de Prado Veiga, sempre digo para ele, estou tendo sempre a oportunidade de falar com o pastor Veiga e com a sua esposa, irmã Edna Veiga. E eu digo para eles que eles me aguçaram o desejo de estudar teologia. Eu ia perguntar da onde veio esse interesse pela parte teológica aí que o senhor tem se aprofundado tanto. Sem dúvida alguma, com o pastor Veiga e com a irmã Edna. Por quê? Porque ali eles incentivavam, tinha os CPOs na Lapa, né, o curso preparatório de obreiro, eu participei de todos eles, ali enquanto o pastor Veiga estava, e eu também, porque eu saí um pouco antes dele. Ele ficou bem mais tempo lá depois que eu saí, mas eram cursos que iam preparando ali aqueles vocacionados e depois eu fiz escola teológica. Esse curso que eu fiz na FAESP, os 3 primeiros anos foram na Lapa e depois você vinha fazer o último ano aqui na FAESP, no Belém, ainda na época do pastor Anísio. Né? Do querido pastor Anísio, está vivo, né? Nosso amado pastor, que foi o diretor de honra, né? E eu tive muitas aulas com o pastor Anísio. Então, veja, ali nós começamos a ter esse contato com a teologia e tanto o pastor Veiga quanto a irmã Edna davam aula. A irmã Edna dava aula tanto lá quanto também no Belém. Hoje eu utilizo o grego, né? Eu sou um teólogo do Novo Testamento, digamos assim, com especialização no Novo Testamento. E quem me deu aula de grego foi a irmã Edna. Ela que me deu 1 ano de grego. Ela manda muito bem, né? E ela manda muito bem. Então, assim, estas marcas do pastoreio, do pastor Veiga e da irmã Edna, marcaram o meu ministério e fizeram com que eu tivesse este anseio, este desejo de buscar conhecimento, buscar, né, me aprimorar na teologia. Então, faz parte. E depois eu fui trabalhar o maior tempo do ministério, da minha vida ministerial, foi ao lado do pastor José Amaro da Silva. Alguém que eu me tornei um filho, né? Tanto eu quanto a minha esposa. Então, eu pude auxiliar o pastor Amaro dirigindo para ele, fui o motorista dele, né? Estando com ele nos momentos de enfermidade no hospital, tanto eu com ele, quanto a minha esposa, com a irmã Claudete. Então, nós estivemos muito próximos. E, vez por outra, né, como eu dirigia para o pastor Amaro a semana inteira, inclusive no final de semana, né?
Vez por outra a gente ia comentando sobre algum assunto bíblico, ele falava assim, puxa, como eu aprendo? Ele falava de púlpito às vezes. Como eu aprendo com o pastor Wilson? E toda vez que eu tinha oportunidade, eu rebatia dizendo, pastor, você não faz ideia de quem é que está aprendendo aqui. E o pastor José Amaro é aquele perfil mais antigo, né? Um perfil mais pastoral e não tão didático como o pastor Veiga. É uma outra cultura, né? São totalmente diferentes. Não é? O pastor José Amaro é um pastor prático, de vida prática e de muita experiência. Então, ele me permitiu participar dos gabinetes, dos atendimentos. Né? Invariavelmente, quando eu estou tratando um assunto, me vem a lembrança dele, a forma como ele agia, como ele conduzia. O que automaticamente dirige a sua decisão, né? O que dirige a minha decisão. Então, perceba, eu tive 3 pastores apenas, né, enquanto não estava pastoreando o setor, porque aí você, então, sai debaixo do pastoreio de um pastor setorial e você se liga diretamente ao pastor presidente, como eu estou agora. Né? Então, são 4 pastores, né, digamos. Então, o pastor que me formou na minha conversão, o pastor Veiga e o pastor José Amaro, e agora, não é, o nosso queridíssimo pastor presidente, que desde que eu cheguei aqui, eu tenho acompanhado, tenho vindo ao Belém. Eu sou fruto do Belém, eu tinha 20 anos, Tiago, quando eu comecei a trabalhar. Então, esses pastores, eles vão ali te dando uma formatação. E com essa formatação que a gente, né, tem trabalhado e tem desempenhado esse papel aí de setorial. Muito bom. Pastor Wilson, o senhor foi auxiliar das congregações de Parque Maria Domitila, Morro Grande e Parque São Domingos no setor da Lapa. Sim. Em Osasco, Lapa, o senhor esteve de 2000 a 2005. Em Osasco, o senhor esteve de 2005 a 2019. Sim. O maior período. 14 para 15 anos. Isso. Lá em Osasco, o senhor dirigiu Presidente Altino, Jardim das Flores, Jardim Sindona, Jardim Padroeira e Vila Iara. Hoje o senhor é um pastor setorial. Quando o senhor vai trocar um dirigente, tratar alguma situação com um dirigente, o senhor se lembra dessa sua fase como auxiliar e pondera as suas decisões com base nesse período? Mas muito. Acho que essa pergunta ela é extremamente importante. Para eu dizer algo, pastor Tiago. Na minha vida ministerial, eu não pulei nenhuma etapa. Não tive isso. Né? Existem obreiros que vão direto ao presbiterato. Tal. Não aconteceu comigo. Comigo, eu trabalhei em todas as áreas da igreja, todas. Né? Desde ser um porteiro, desde auxiliar ali como um cooperador, né? Ser líder. Fui líder de adolescente, eu fui líder de jovens, eu fui tio de crianças. E, pasme, eu fui também dirigente do círculo de oração. Houve um problema uma vez, e aí o pastor precisou tirar. Isso aconteceu no Parque São Domingos. E o pastor era o pastor Silvino Júnior. Olha só. Ele precisou tirar toda aquela direção que teve um problema e falou, quem é o que eu vou pôr? Eu estava na reunião com ele. Ele falou, você assume interinamente o círculo de oração. Então eu fui para os cultos e ali dirigi aquele trabalho. Então até essa experiência Deus me deu. Né? Professor de escola dominical, de adolescente, de jovens, de adulto, de irmãs, enfim, todo. Líder de evangelismo, de missões e também nos cargos ministeriais. Então eu fui cooperador, aliás eu digo, eu sou cooperador. E eu tenho uma coleção em casa da minha credencial de cooperador. Eu tenho também a de diácono. A de diácono era bem novinha, mas tinha um bigode ainda. Eu tenho lá, de vez em quando eu brinco com essa foto. Presbítero, evangelista e pastor. E fui também dirigente de ponto de pregação. Fiz muito trabalho na rua. Não é? Fui dirigente de congregação muito pequena. E depois foi crescendo, congregações maiores, médias e até as maiores de Osasco. Né? As 2 últimas aí são as 2 maiores de Osasco. Então, veja, essa experiência, toda vez que eu vou tomar uma decisão para a troca de um dirigente, eu levo toda essa experiência em consideração. Eu sei a dificuldade que é estar do outro lado. De vez em quando alguém comenta, dizendo, mas como é que pode... congregação tal, né, o obreiro tal, de repente não está em um trabalho e tal. De vez em quando eu interrompo e falo assim, para um pouquinho. Essas congregações, muitas vezes, só tem um dirigente lá. Ele não tem obreiros para pregar, é ele que prega todo o culto. É verdade. Ele não tem obreiro para abrir a porta, em boa parte são eles que abrem a porta, como eu abri muitas vezes a porta da igreja para os irmãos entrarem. Então é importante, muito importante essa experiência no meu ministério. Muito bom. Quando eu comecei a trabalhar na Secretaria do Setor de Itaim, eu achava que era só pegar um dirigente daqui, pôr para lá, de lá para cá e tal, mas
São muitos detalhes, né? Muitos detalhes. O pastor Elias foi com quem eu tive mais perto, como o senhor, achei interessante o senhor falar aí. O pastor José Amaro compartilhou o gabinete com o senhor, o pastor Elias compartilhava também algumas vezes conosco. E o pastor Elias, por exemplo, vou citar ele porque foi o primeiro que eu tive esse contato. Os outros também tive, mas ele foi o primeiro. Ele analisa a quantidade de filhos, se os filhos estudam, se não estudam, se a esposa trabalha, o horário que chega e onde mora. Vai onde mora. Às vezes parece muito simples, né, pastor? O membro vê assim, o pastor tem que trocar o dirigente daqui, o pastor não troca, a congregação... Mas não é assim, né, pastor? Não é. É muito complexo uma troca de um pastor, envolve tantas áreas, tantos fatores que podem... ele pode influenciar a vida daquela família, do pastor, da congregação, por décadas, né? Com certeza. Esse cuidado é um cuidado muito importante, porque, veja, isso aconteceu comigo, os meus filhos sofreram bastante. Por quê? Bom, são 11 congregações, então você vê que eu mudei bastante. E isso sempre foi um temor muito grande no meu coração, porque eles acabam não tendo raízes. Sim. Eu não tenho como deixá-los, eles têm que ir, então eu tenho que romper. E esse cuidado com os filhos é importante porque, às vezes, eles foram para congregações que não tinha, as primeiras, não tinha nem grupo de crianças. Ou, talvez não aconteceu no caso do senhor, mas foram para congregações que tinha tudo, mas não foram bem recebidos, né? Sem dúvida nenhuma. O que causa frustração. Se perguntar depois... a eles terão essas marcas e eles falarão, certamente. Então, é sempre muito complexo. Por isso que tem que orar, tem que analisar, tem que ter muito cuidado para que tudo dê certo. E a gente quer o bem da obra e quer ver o avanço da obra. Muito bom. Pastor, o senhor é pós-graduado aí em teologia, está se formando em doutorado de teologia também pela PUC. Qual a importância para um obreiro, para um líder de departamento, dirigente de congregação, o quanto representa hoje para o exercício do ministério essa formação teológica? Bom, no que diz respeito ao desempenho do ministério, desempenho pastoral, eu acredito que o obreiro ele precise minimamente um conhecimento bíblico. Ele tem que ter um conhecimento bíblico. E a própria palavra diz, ele tem que manejar bem. Paulo instruiu Timóteo acerca do manejo das escrituras sagradas. E ele pode adquirir isso por vários caminhos, né? Como autodidata, pelas escolas bíblicas dominicais, cultos de doutrina e também pelo curso de teologia, o curso básico, o curso médio. Eu não sou daqueles que acham que o ministério se faz apenas com teólogos. Não. Ele tem que ter uma vocação e essa vocação deve ser confirmada por meio de um chamado. Agora, existem outros que são chamados também para essa formação mais acadêmica. Eu vejo que é o meu caso. Eu sempre tive o interesse de estudar a palavra de Deus e fui tendo as oportunidades. Então, quando eu fiz um bacharelado, eu achei que eu estava no nível máximo, que eu não ia fazer mais nada, já estava bom. Era o suficiente. Mas depois eu fui convidado, ainda lá em Osasco, a assumir a coordenação da extensão, né, de teologia ali do setor 5. Bom, quando eu fui convidado, só aquilo que eu tinha estudado lá atrás já não era o suficiente. Por quê? Porque eu tinha alunos que já eram graduados, pós-graduados, e que queriam receber cada vez mais. Então eu me senti na necessidade de eu buscar um pouco mais, foi onde eu fiz minhas pós-graduações, né? E eu depois encaminhei para o mestrado e o doutorado. Então eu entendo que Deus tenha também chamado pessoas como chamou o apóstolo Paulo. Você vê nas escrituras eruditos e você vê nas escrituras outros que também são chamados para realização de alguma obra, de algum trabalho que é mais pastoral, mais ali da vida prática. Você tem o apóstolo Pedro, que fez um trabalho extraordinário e que chama a atenção de Lucas no livro de Atos dos Apóstolos. Os 12 primeiros capítulos, o olhar de Lucas está em Pedro. Mas a partir ali, já numa transição entre 11, 12 e 13, e mais a partir do 13, o olhar de Lucas está para o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo é um erudito. Ele é alguém que se formou aos pés de Gamaliel em Jerusalém, falava 3 idiomas, tinha o saber de todo aquele contexto que havia na época, tanto contexto judaico, grego, romano. Não é? Ele usa, inclusive, da prerrogativa de ser um cidadão romano quando foi necessário. Não é? E se você olhar, que trabalho fez o apóstolo Paulo? Quantos obreiros ele formou?
Então, se você pegar as cartas, você tem a carta a Timóteo, você tem as duas cartas, você tem a carta de Tito, não é? E o que esses obreiros eles representaram? O próprio Lucas, que é discípulo do apóstolo Paulo, que escreveu o registro do Evangelho, escreveu Atos dos Apóstolos. Então, olha a envergadura desse homem. Então, você tem na Bíblia Sagrada tanto aqueles que Deus usa, não é, ali no pastoreio, na igreja local, na evangelização, como você também tem os doutores, os eruditos. É uma pena que vez por outra a gente veja, pastor Tiago, uma dicotomia, uma separação. Mas não era para ter uma separação. Deus é quem dá isso a todos. Efésios 4:11. Subindo ao alto, deu dons aos homens. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, está lá. E eu gosto de sempre ver e citar uma igreja que se destaca a partir da igreja de Jerusalém, ali a partir da perseguição, um deslocamento para a igreja de Antioquia. E esse texto da igreja de Antioquia, no capítulo 3, ele é fundamental. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores. Olha que igreja extraordinária. É verdade. Por que é uma igreja extraordinária? Porque é uma igreja que reúne harmonicamente profetas, que são aqueles homens que Deus usa, que Deus fala, que Deus revela, que Deus mostra, e doutores, que são aqueles que conduzem na palavra, na escritura, no ensino, no aprofundamento do texto. E claro, essa igreja tem que ser poderosa mesmo. Ela é tida na Bíblia como uma igreja missionária que revolucionou o mundo. As 3 expedições missionárias do apóstolo Paulo voltando para essa igreja de Antioquia e alcançando não somente o continente asiático, mas o continente europeu. Então, e depois indo na 4ª para Roma, e de Roma escrevendo cartas ainda da sua prisão, as cartas da prisão. Então eu entendo, querido pastor Tiago, que nós temos sim que olhar para a vocação, para o chamado, mas não podemos nos esquecer do preparo. Então eu colocaria esse tripé: vocação, preparo e chamado. Eu creio que todos nós precisamos disso para a obra que Deus nos escolher. Porque muitas vezes Deus quer levar alguém para pregar entre os acadêmicos. E aí, certamente, para entrar lá, terá que ser um acadêmico. É verdade. E a própria cultura do povo hoje exige esse preparo dos obreiros, né, pastor? Antigamente, o povo não tinha acesso à educação, à formação secular mesmo, não estou dizendo nem teológica, como temos hoje, né? Hoje nós temos adolescentes que, com 17 anos, já estão aprovados em vestibulares e tudo mais, que já não se contentam mais em ouvir, em receber qualquer orientação. Isso não quer dizer que nós não ouviremos um pastor simples, né? Não quer dizer que nós não ouviremos alguém simples. Mas hoje exige-se que o obreiro, ao assumir uma responsabilidade, ele procure ter pelo menos o básico para passar para a igreja, né? Pelo menos. Nós temos que seguir o exemplo do nosso pastor. Nosso pastor é um doutor. E veja a capacidade do nosso pastor com 90 anos. E interessante que o pastor, mesmo aos 90 anos, ele não para de se aperfeiçoar. Exatamente. Então, eu tenho acompanhado o exemplo do pastor, nosso pastor José Wellington Bezerra da Costa, e ver, tanto a sua formação em direito, quanto a sua formação teológica. E assim, se alguém quiser aprender, é só vir ao Belém, sentar e ouvir. De vez em quando eu trago obreiros e falo: vamos lá para a gente aprender. Senta, ouve, observa e faça igual. Seja imitador. Então nós temos o nosso pastor, que é um pastor que também cursou a universidade, que também teve uma jornada acadêmica e que não deixou isso alterar a sua essência. Porque eu acho que aí é o ponto. Você falou de pastores simples. Não, mas o doutor precisa ser simples. Sim. Porque senão aquele conhecimento dele se torna um bloqueio para as pessoas ouvirem. Então eu tenho buscado, assim, com muita verdade, procurado, buscado, no limite das minhas forças, não deixar. Então eu tenho muitas congregações em comunidade, é onde eu mais gosto de estar. Os irmãos que estão me ouvindo aqui sabem, eu vou em todas as congregações de Pinheiros. E aquelas ali eu fico, converso, estou ali, porque eu não posso ter um bloqueio porque você atingiu alguma jornada acadêmica e você perder a simplicidade do evangelho com os irmãos mais simples da congregação. Até porque tem congregação que o academicismo não vai encaixar, né? Mas de forma nenhuma. Aliás, eu lembro de ter enviado um professor, quando eu estava ainda na coordenação em Osasco, para um grupo de irmãos que estavam começando
A gente ajudou ali em Parelheiros a formação do grupo. E eu mandei um professor bastante acadêmico. E aí os irmãos pediram para trocar ele. E me deram uma resposta assim que eu gravo até hoje. Falou assim, pastor, o senhor não teria, né, alguém que pudesse dar alimentação para a ovelha? Porque esse que o senhor trouxe, ele está dando alimentação para a girafa. Eles estão comendo muito lá em cima e as ovelhas estão ficando com fome aqui embaixo. E é verdade, não é? Você precisa se moldar ao público que você tem. Não dá para você chegar com irmãos e ficar com tecnicidades, com terminologias. Eles não vão entender nada disso. Eu, quando formo os irmãos ali como professor na FAESP, eu falo para eles, vocês estão aprendendo aqui teologia, Bíblia e tudo mais. Mas lembre-se que os irmãos que estão lá na congregação não estão tendo esse tempo que vocês estão tendo aqui. Então tem que equilibrar essas questões. O pastor Zé Wellington, ele tem essa expressão também, que o obreiro tem que lembrar que ele está alimentando ovelha. É isso mesmo. E não girafas. Então, desce lá Vai lá embaixo. no coxo e sirva ovelhas, né? Perfeitamente. A hora que for para servir as girafas, ele vai estar Apto preparado também. Preparado também. Pastor, e como conciliar a didática, o conhecimento com a unção? Porque é difícil ouvir alguém que tem conhecimento, mas não tem graça na igreja. É verdade. Não tem unção. É verdade. E como equilibrar? E como dosar? Como trazer a unção para a parte didática, para o conhecimento? Vamos lá. Eu vou falar de minha própria experiência, claro. Eu comecei, querido Tiago, buscando a Deus com bastante intensidade. Hoje não, mas naquela época, e lá no interior, bem no interior mesmo, quem conhece a região que eu estou falando aqui sabe. O senhor citou aí várias cidades que eu não faço ideia de onde fica. Fala uma maior assim, para a gente saber mais ou menos. Bom, uma cidade pra que próxima lado. de Mirandópolis, Araçatuba. Ah, muito bem. Agora a gente sabe de onde o senhor está falando. Um pouquinho mais para quem vai ali em sentido Araçatuba para Três Lagoas, vai passar. Então vem Araçatuba, depois vem Guararapes, onde teve o pastor Guararapes Luiz. eu conheço. Pois é, segue um pouquinho mais. Depois de Guararapes tem Bento de Abreu, depois tem Lavínia, aí tem Mirandópolis. Depois você sai... Lá no finzinho do estado, né? Lá no finzinho do estado. Não, ainda tem mais outras, porque depois de Mirandópolis tem Guaraçaí, depois de Guaraçaí tem Murutinga do Sul, depois tem Andradina, tem Pereira Barreto, e aí você chega em Três Lagoas. Aí já é estado do Mato Grosso do Sul. Então já passei perto. Você já deve ter passado Só não lá. conhecia. Muito bem. Então, lá nós oramos em monte. Nós subimos o monte para orar e ficávamos semanas orando lá, fazendo campanhas e oração. Então, no meu caso, eu tive a oportunidade de adquirir alguns dons espirituais ainda no começo da minha fé, né, de ser usado em profecia e de viver essa intensidade da vida, de piedade, de oração e tal. E quando eu comecei a estudar, eu fiz um compromisso comigo mesmo, de eu não perder nada do que eu adquiri, né, por meio da oração, né, por meio ali dessas consagrações. Então, criei um sistema para eu conseguir fazer isso. E tenho conseguido lidar. É claro que tudo envolve tempo. Quando você se dedica a um estudo, invariavelmente você não consegue pegar e se dedicar totalmente à oração como você estava. Então tem que conciliar, tem que balancear. Então teve horas de eu estudar mais, né, e ter menos tempo para orar, teve horas de orar mais e ter menos tempo para estudar. Confesso que é um desafio gigantesco. Mas eu tenho procurado não perder aquela veia avivalista. Então eu, quando prego, procuro pregar ensinando, e quando ensino, procuro ensinar pregando, e vez por outra também permitir que Deus use nos dons que Ele me deu, até para eu não ter aquela frustração de ter um dom enterrado. Né? O pastor José Wellington, ele costuma falar, quando você estiver orando pela mensagem, peça para Deus derramar graça no seu sermão, peça para Deus derramar unção no seu sermão, para que o seu sermão tenha fogo, tenha atrativo. Eu acho que o conhecimento na igreja, sem a unção, sem a graça de Deus, é como se você fosse fazer uma refeição e ela está incompleta. Está incompleta. Né? E o pastor vice-presidente, pastor Wellington Júnior, disse que o sermão tem que ter fogo. Tem que ter fogo. Fala assim, não, pregou com fogo. A última oportunidade que eu tive de pregar aqui, o pastor me abraçou e falou assim, que benção, o sermão teve fogo. Né? Porque não perder esse fogo, não perder essa chama. Só os pentecostais. Sim, a gente percebe, né, pastor, que tem gente que perde, né? Perde, ele não consegue mais trazer a graça, a unção, o fogo para a mensagem dele. Ele fica só na didática, né? Mas é o que aí também depende da formação. E aqui eu vou falar um pouco da FAESP, a Faculdade Evangélica de São Paulo, que é a instituição de ensino superior mantida pela igreja
cujos diretores gerais são os nossos presidentes, né? O pastor José Wellington Bezerra da Costa e o pastor Wellington Júnior. E o diretor executivo, o pastor Elias Rangel Torralbo, que já esteve aqui no programa da Confradesp em Revista. Bom, ali nós temos uma formação teológica, mas desde logo é importante que saibamos que essa formação teológica ela é confessional. E ela segue a confessionalidade de nossa igreja. Assembleia de Deus no Brasil, né? Exatamente. Então, o curso que oferecemos ali é um curso de teologia pentecostal. Então, alguém que se forma ali, né, ali nós temos momentos de oração, nós não começamos aula nenhuma sem oração, né, e não encerramos aula nenhuma sem oração. Então, nós pedimos que Deus abra o nosso entendimento. Nós entendemos que é Ele quem ilumina a nossa mente e, a partir da iluminação, aquece o nosso coração, deixa o nosso coração fervente, né, fervendo. Pastor, é interessante esse ponto e é bom até alertar porque, por exemplo, aqui em São Paulo, quando o pastor vai consagrar os obreiros, diáconos, presbíteros, evangelistas, pastores, existe uma relação de escolas teológicas das quais os cursos são aceitos. Sim. Outras não. Exato. E muitos irmãos ficam confusos. Mas por que esse curso não vale? Por que esse curso não é aceito? Eu acredito que a base teológica pode ser até a mesma, né? Sim. Mas a linha doutrinária das escolas que variam. E aí que está um problema, correto? Com certeza. Tocou num ponto importantíssimo. Estamos na Confradesp, né? Sim. Isso envolve também toda a convenção. Toda a convenção. Então, veja, existem escolas que alguém venha de fora e que tenha se formado lá e que depois precisa fazer uma validação. Nós temos essa validação. E a validação ela é em 4 pontos principais. Bom, primeiro, como é que... Só uma vírgula. O senhor é o coordenador, deixa eu achar aqui, peraí. Do curso de graduação do em teologia curso de graduação. e de pós-graduação em teologia Então o senhor é bíblica. a pessoa apropriada para esclarecer essa dúvida dos irmãos. O pastor não rejeita a escola dele simplesmente por rejeitar, tem um motivo, correto? Com certeza. Então tem um explica motivo. aí, pastor, continua. E o motivo é o seguinte. Primeiro, a primeira verificação, até para dar aula na FAESP, que sou eu que faço ali o filtro dos professores, até para dar aula eu verifico exatamente isso. Então, primeiro, como é que ele tem a visão em relação à Escritura Sagrada? Isso aí o senhor está se referindo agora ao grupo que foi formado numa outra escola que não seja da linha Perfeitamente, pentecostal. Perfeitamente. Então o senhor avalia esses critérios para E dar para ele a validação do curso que ele fez. Exatamente. A FAESP faz isso, né? Ele submete o certificado dele e a FAESP valida ali, não é? E eu participei do Consup quando foi tratado isso, onde então 4 principais áreas devem ser verificadas. Então, se eu cheguei hoje no Ministério do Belém, fiz um curso teológico que não consta naquela relação de escolas reconhecidas pela CGDB, existe a possibilidade de eu recuperar o que eu estudei? Sim. Não estou condenado a perder tudo o que eu fiz. Não vai receber um novo diploma, Sim. mas para a consagração tem uma validação. Então, continua. Isso já acontece hoje. A Secretaria do Ministério encaminha, ele vai até a FAESP e ele entra em contato e ele faz. Isso já acontece. Então, o que deve se verificar? Primeiro, qual é a lente hermenêutica acerca da Bíblia Sagrada? Como ele vê a Bíblia? Porque o liberalismo teológico, ele destruiu essa lente. Bom, se eu vejo a Bíblia como a palavra inerrante, infalível de Deus, bom, eu já estou num bom começo. Um ponto. Um ponto, né? Mas e se eu a vejo? Não, a Bíblia contém, ou como alguns dizem, eu preciso atualizar a Bíblia. E isso está comum hoje em dia, né? Está muito comum, né? Não, peraí. Então você não acredita na inspiração plena e verbal das Escrituras? Pronto, qualquer coisa que você formar daí para frente, você já vai ter problema. Aí eu vou começar a considerar que a Bíblia contém a palavra e não é a palavra, e aí eu começo a selecionar aquilo que é e aquilo que não é. Então eu começo a excluir parte e ficar com outras partes. Não, esse é o primeiro ponto. Qual é a linha interpretativa? Como você vê a Sagrada Escritura? Ponto 2. A partir daí, nós vemos a questão soteriológica. Então, qual é a sua soteriologia? Como você crê? E pasme, nós temos no nosso meio pessoas que hoje elas vão aprender nas fontes calvinistas. E aí depois eles têm problema de aceitação na pregação do pastor dele, que vai dizer para ele que ele precisa perseverar na fé, senão ele vai perder a salvação dele, né? Que vai dizer para ele que a salvação dele depende da conexão dele com Cristo, porque enquanto em Cristo ele estiver salvo, ele estará, mas se ele abandonar a fé, ele é um apostata. Então ele vai começar a entrar em crise quando ele ouvir os pregadores assembleanos pregarem. Concorda? Bom, esse é o segundo pilar. O terceiro pilar, nós somos continuistas. Então, se ele vem
e ele traz uma teologia cessacionista, ele vai começar a usar o púlpito da igreja dizendo que Deus não cura mais, né? Que Jesus não batiza mais com o Espírito Santo, que o falar em línguas estranhas não é mais, né, para esses dias, foi apenas ali para o período apostólico, ou no máximo, alguns deles dizem que para o fechamento do cânon, e que a partir daí não tem mais a continuidade desses dons miraculosos. Não, a nossa fé, ela indica e nos mostra claramente que os dons continuaram. Tem até o hino da nossa harpa, Cristo cura sim, e nós acreditamos na cura divina, então nós somos continuistas, tem que ser verificado. E por último, o quarto pilar, um pilar escatológico. Ora, nós não acreditamos que a igreja passará pela grande tribulação, nós somos pré-tribulacionistas, nós somos dispensacionalistas pré-tribulacionistas e pré-milenistas. Então, o que acreditamos? Nós não aguardamos o anticristo, nós não aguardamos a grande tribulação, nós aguardamos a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo para arrebatar a sua igreja, para levar a igreja aos céus. Nada mais é do que alguém acha que é uma frase simplista e repete ela de forma simplista, mas não é. Ela é contundentemente doutrinária. Você sabe que o Gunnar Wingren, ele era um teólogo. Tanto é que, recentemente, até as suas próprias anotações, né, teve um livro lançado pela Casa Publicadora, ele fez a sua monografia ali no santuário, né, no tabernáculo. E ela foi publicada, então ele era um teólogo. E eles chegaram aqui pregando, primeiro, Jesus é uma mensagem cristológica. Jesus salva, ela é cristológica e soterológica. Jesus cura, né? Então ela é continuista. Jesus batiza com o Espírito Santo, ela é pneumatológica. E em breve voltará para buscar a igreja, ela é escatológica. Só aí você tem 5 das principais doutrinas teológicas e bíblicas citadas por uma mensagem que até hoje a gente gosta muito de ter como lema. Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. Muito bom. Inclusive, o próximo programa nós vamos falar sobre a declaração de fé. Olha que convidado maravilha. é o pastor Ezequias. Meu Deus. O documento passou por uma revisão recentemente, foi lançada a versão para as crianças. Então, a próxima terça-feira, o programa é sobre declaração de fé. Então, você que está nos acompanhando pelo YouTube da Confradesp e pela FM 88.7, terça-feira que vem, te encontro aqui novamente às 9 horas da manhã, porque o programa continua. Pastor Elias Torralbo, tivemos com ele recentemente, falamos sobre a mesma linha que estamos falando com o pastor Wilson, e o pastor Ezequias vem depois do pastor Wilson. Eu não sei qual dos três aí é o mais poderoso na área. Pastor Ezequias, sem dúvida. Os três vêm aí, vem completando, vem aflorando o nosso conhecimento. Pode colocar o pastor Ezequias, pastor Elias, e mais alguns, aí você me coloca lá embaixo certo. depois. Pastor, é importante, o programa ele é muito assistido por pastores presidentes de convenções, pastores presidentes de ministérios, pastores setoriais, pastores presidentes de campos, dirigentes de congregações. É muito importante na formação, na escolha, na separação de um obreiro, o pastor que o está separando, que está indicando, o ministério, a convenção, o campo, o próprio setor, ter esse cuidado com a área teológica, porque isso pode influenciar depois até pode consequentemente causar uma divisão teológica na igreja no futuro, né? Perfeitamente, Tiago. Veja que interessante, eu tive essa experiência quando o pastor, ele me tirou ali de Cajamar, eu estava 2 anos e 6 meses ali em Cajamar, e ele me trouxe para Pinheiros. Bom, eu substituí o caríssimo pastor Paulo Moraes, que hoje é o seu pastor ali em Itaim. Um abraço, pastor Paulo, irmã Kézia. Um abraço também ao querido pastor Paulo, irmã Kézia. E eu lembro-me de ter ido até o gabinete do pastor, ainda lá na Conselheiro Cotegipe, não é? E conversado com o pastor Paulo Moraes para obter dele qual era a visão, qual tinha sido o caminho dele naqueles quase 7 anos que ele ficou lá. E ele me pontuou. Eu sempre digo em Pinheiros que o pastor Paulo Moraes me fez 5 pontuações. As 5 ele não poderia ter sido mais cirúrgico, porque tudo aquilo que ele me pontuou era de fato o que tinha lá e o que eu ia vivenciar e experienciar. Mas um ponto em específico é a questão do setor de Pinheiros, ele congregar ali muitos alunos da USP. Vem alunos ali do Brasil inteiro. Eu tenho ali na nossa mocidade, querido pastor Tiago, eu tenho ali mestres, doutores, pós-doctors, assim, aos montes.
E eles estudaram ali na USP, então vieram de vários lugares, casaram, ficaram aqui e estão ali na igreja. Mas também eu tenho ali, né, a Presbiteriana de Pinheiros, a conhecidíssima Igreja Presbiteriana de Pinheiros, né, onde reúne pessoas também que vão ali às segundas-feiras do Brasil inteiro, de várias partes. Então, havia ali, não é, muitos irmãos na igreja que já estavam nutrindo e bebendo nessa fonte. E no nosso meio, nas nossas escolas bíblicas dominicais. Então, no começo, eu tive ali um exercício de, pera um pouquinho, ó, vamos estabelecer aqui qual é a nossa visão doutrinária. E nesses pontos que eu trabalhei aqui, né, a questão cristocêntrica da nossa fé, né, a questão soteriológica da nossa fé, a questão continuista da nossa fé, a questão pneumatológica, a questão escatológica, e fui com muitos seminários, muitos estudos, tal, formando melhor aqueles irmãos, e hoje, graças a Deus, a gente não vê mais qualquer dúvida nessa doutrinação. E isso é importantíssimo, porque imagina, tinham aqueles que iam tomar a palavra e traziam algo estranho à nossa fé. E, como o caro pastor Tiago disse aqui, e lá na frente a possibilidade de uma divisão. Porque se eu não concordo com a visão, eu vou abrir algo para eu colocar aquela visão em andamento. Então, cuidado tem que ter. E vale observar, pastor, que essas questões teológicas, elas começam de forma sorrateiras, né? E um caso que eu acompanhei nos últimos meses aí, e às vezes algumas questões são levantadas quando o pastor não está presente ou alguém que possa rebater aquela informação. E aí isso pode causar uma celeuma dentro da congregação e da igreja, né? Então eu acho que, mais do que nunca, a questão teológica tem que ser observada dentro da congregação, né? E precisamos também compreender que de onde surge a necessidade de doutores? É na apologética, é na defesa da fé. Então veja que os pais da igreja, os doutores da igreja, eles surgem quando a fé está em ameaça, ela está sendo atacada. Então você precisa confrontar isso. E para confrontar, você precisa ter base, né? Você precisa ter estrutura, você precisa ter conhecimento. E foi nesse sentido que eu procurei estudar. Eu acredito que hoje a teologia, ela faz parte, assim, ela é uma veia vital da igreja. Então tem que se ter muito cuidado. E antigamente nós tínhamos 1, 2, 3 obreiros que tinham uma formação teológica, tinham conhecimento teológico. Hoje os adolescentes já têm interesse pela teologia, Verdade. né, pastor? E aí, se ele pega uma escola errada, uma veia confessional errada, acabou. Isso é. Existe muito a chance de se recuperar esse adolescente, mas também a chance de nunca mais trazê-lo de volta para a nossa linha doutrinária, né? Perfeitamente. Eu acho que recentemente eu vi o pastor Adalto, ele esteve numa reunião nossa, lançando ali como que um curso de preparação de líderes. Isso. Qual é a preocupação? É exatamente esta. Qual será a formação? Nós precisamos chegar antes. Eu quero parabenizar aqui a CGADB, né, e a CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, por este trabalho tão importante da declaração de fé infantil. Sim. Nós precisamos chegar antes. Né? A irmã Marta, ela lança sempre uma fala quando ela faz o CEAME, ela diz que o coração da criança é de quem chega primeiro. E é verdade. Então você vê, né, se nós não chegarmos primeiro, alguém vai chegar lá. Uma ideologia, né, uma doutrinação errada. E lembre-se que recentemente nós vimos um pessoal com uma motivação muito errada, dizendo que iriam se infiltrar nas igrejas por meio do departamento infantil. Sim. Por quê? Porque aí ele doutrina essa criança, não é? E essa criança ela já fica com uma cosmovisão errada, e lá na frente vai ser muito difícil trocar essa cosmovisão. Somente uma conversão em Cristo. 2 coisas que eu considerei importante da fala do senhor agora a primeira é a formação bíblica, teológica de toda a igreja. Como? Tem irmãos que não têm condição de fazer um curso teológico, embora hoje esteja muito barato, né, pastor? Vamos ser sinceros. Muito acessível. Hoje está muito acessível. Mas, às vezes, a falta de condição não é pela questão financeira, é falta de tempo, de disponibilidade. A pessoa não tem a aptidão para absorver mais aquele conteúdo, Sim. por conta da idade e inúmeros outros fatores. Mas o seminário que o senhor traz para a congregação, ele alcança jovens, adolescentes, irmãs, homens, mulheres, e é uma forma de imunizar a igreja, né? Eu tenho procurado fazer da seguinte forma. Eu acho que eu devo estar ali, acho que a gente já fez uns 10 seminários nesse período que eu estou lá.
Então, por exemplo, trabalho de missões. Eu faço um trabalho de seminário de conscientização missionária, uma semana inteira, né? Trabalho das irmãs, já fizemos também trabalho de conscientização dessas irmãs por meio de seminário. Trouxemos a irmã Sara, estamos lá do Rio de Janeiro, estamos Sara trazendo Alice de novo. Cavalcante. Não é? Recentemente eu fiz agora um de vocação e chamado, que foi uma bênção, né? Pela Escola Bíblica Dominical, acho que a gente está no 3º ou 4º que a gente faz, e esse último foi sobre as questões doutrinárias. Então, levei lá professores que foram tratar essa questão doutrinária da igreja. E esse que nós fizemos por último agora foi para adolescentes e jovens, né, da nossa igreja. Então, procurar tratar esses irmãos, né, e levá-los a se apaixonarem pela Bíblia Sagrada e pelo estudo das Escrituras. Sim. Porque é por meio dela que nós alcançamos essa fé que nós temos. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra, pela ministração da palavra de Deus. E daí que, através desse conteúdo, a gente cria eventos como Escola Bíblica para Adolescentes, seminários para pais e líderes e por aí vai, né? É nessas ocasiões, nessas reuniões que a gente aplica esse conteúdo, essa área teológica, doutrinária para a igreja. Não precisa ser um culto específico, mas você se cria trabalhos para poder trazer esse conteúdo para o povo, né? Perfeitamente. Eu sei que o nosso povo gosta muito de festividade. A festividade ela é importante, ela cumpre um papel, porque ela trabalha a unidade, trabalha ali também o fortalecimento da fé, né? o pertencimento do grupo. Sim. Isso é extremamente importante. Mas eu penso que nós temos que também trabalhar essa questão, como o nosso pastor trabalha aqui. Nós temos aqui, sem dúvida, a maior escola bíblica de obreiros que se ouve falar do Brasil e do mundo. Sem dúvida. 16 dias ininterruptos. De forma ininterrupta, tudo gratuitamente, com apostila, assim, os mais variados temas. Aquilo que o pastor Tiago falou, você tem alguns mais eruditos, você tem outros menos, você tem na linha pastoral, na linha da experiência. Você tem alguns que nunca estiveram no atendimento pastoral, mas estão no púlpito, né? Mas estão no altar, estão no púlpito. Então, ensinando. Assim, é muito importante isso e já acontece, né, há décadas. Né? 79 anos. Eu ia falar, estamos quase cumprindo 8 décadas de trabalho, formando obreiros. É por isso que a nossa igreja tem feito um trabalho de relevância, não é? Em nossa nação e no mundo. Nós somos a maior igreja pentecostal do Brasil e do mundo. Outra coisa que eu achei interessante que o senhor apresentou foi o fato do senhor estar substituindo um pastor e procurá-lo para saber qual era a linha que ele vinha adotando naquela igreja para não quebrar, não chocar, não entrar por outro caminho e criar uma confusão, mas dar uma continuidade naquilo que a igreja vinha recebendo. Muito importante isso. Sem dúvida, eu sempre tenho esse cuidado desde que eu substituía outros obreiros. Eu mesmo procurei o pastor Paulo e eu quero aqui até agradecer o pastor Paulo Moraes, porque de fato aquela conversa que nós tivemos ali no gabinete dele, né, me ajudou bastante. É claro que cada um tem um perfil, o pastor é um jurista. E eu sempre digo ali em Pinheiros que ele foi usado de uma forma muito especial em um período que a igreja precisava exatamente do perfil dele ali. Não é? E depois, quando entendeu o pastor presidente que precisava ali um outro perfil, logo dele foi para outro lugar onde precisava também. Então nós somos ferramentas na mão de Deus. Né? E o olhar do pastor Paulo Moraes para as questões bastante cruciais que haviam, que ele já vinha trabalhando há bastante tempo, eu procurei dar continuidade, porque não há uma ruptura. Todos estamos trabalhando, um planta, outro rega, e a gente ora, porque quem dá o crescimento de verdade é Deus. É verdade. É aí que a gente vê a importância de que o melhor é estar no lugar certo, na hora certa, que é o centro da vontade de Deus. O centro da vontade de Deus. Às vezes o obreiro quer estar numa congregação, mas não é aquele momento, não é aquela fase, né? Com certeza. Deus precisa dele em outro lugar e às vezes ele não enxerga isso por questões terrenas e as questões são espirituais, né? E as questões são espirituais. Tem o trato do próprio Deus ali, até na formação, né? Na experiência que ele quer dar a cada um de nós. Eu tiro como supra-sumo aqui desse programa que de tantos itens, tantas coisas, é importante nós sabermos onde estamos, o tempo que estamos e para que estamos lá, né? É isso mesmo. Porque Deus conta conosco em um período, em um lugar, para uma tarefa específica, né? Não é aleatório que o pastor coloca um dirigente ali, que a congregação tem um pastor presidente, um pastor... Deus tem um propósito para aquele período, né? Através daquela pessoa. Com certeza. Eu me vejo ali muitas vezes tratando aqueles irmãos, tal. Ali nós temos várias
vários níveis, né? Quando eu falo nível aqui, não é só o nível acadêmico que eu estou falando. Nós temos congregações que estão bem mais ali em comunidades. Aliás, uma boa parte das congregações de Pinheiros estão em comunidades, não é? E você tem ali aqueles que também estão ali na cidade universitária e tal. São desafios. São desafios. E você tem que pastorear todos, né? Tanto eu quanto a irmã Adriana, eu falo sempre que é o seguinte, a quilometragem do meu carro que eu cheguei lá poderá testificar isso, né? Cheguei lá com um carro que tinha 20 mil quilômetros, saí com ele com 110, teve que trocar. Então eu rodei muito aquele setor para ver essas congregações e identificar. E é um povo maravilhoso, é um povo crente, é um povo que está lutando, batalhando para ir para o céu, com os desafios que todos nós temos. E cabe ao pastor, então, não é, ele entender essa dinâmica e procurar assessorá-los. Com todo o respeito que nós temos às outras igrejas, é muito bom ser membro do Ministério do Belém, né? É muito bom. Eu sempre falo também, eu estou dando aula de teologia no Ministério esse semestre. E eu digo o seguinte, os lugares mais difíceis para chegar o evangelho, os mais difíceis, pense aí na sua cabeça, o mais difícil. Talvez uma comunidade tomada pelo crime, então, pense aí, o mais difícil possível. Dificilmente você encontrará uma igreja que não seja a Assembleia de Deus para romper esse local. É verdade. Veja, e mais, é algo de Deus, porque às vezes um novo convertido, de lá de dentro, que se converte, ele começa ali a receber os fundamentos da fé no discipulado, ele se torna um evangelista. Ele mesmo já começa a fazer a diferença ali naquele lugar onde ele está. É incrível. Daqui a pouco ele já quer um culto na casa dele. Daqui a pouco ele é o dirigente desse culto, porque o pastor não consegue ir lá direto e tal. Ele mesmo já dirige aquele culto. Daqui a pouco você enxerga nele uma vocação. Ele começa um trabalho na casa dele, vira uma congregação. Daqui a pouco... E alguém fala assim, mas como é que isso pode acontecer? Essa dinâmica é do Espírito. Ninguém explica, né? Não, isso é quase que orgânico. Só se deixa ser usado. Só deixa Deus usar e vai. Muito bom. Olha, pastor, o programa está muito bom, foi muito bom, mas já foi 1 hora e 17 minutos. Meu Deus. Passou muito rápido. E eu queria concluir, pastor Wilson lançou recentemente uma obra pela CPAD, Ensino e Autoridade, Análise da Prática Andragógica de Jesus e a sua contribuição para o ensino e aprendizagem cristã. Apresenta para os nossos ouvintes, para os nossos leitores, o que o senhor quer trazer com este produto, com esta obra lançada pela CPAD. Tiago, primeiro, querido Tiago, eu chamo de Tiago porque você é um Fica à amigo vontade, há muito pastor. tempo. Fica à vontade. Pastor Tiago é uma referência, né? Você estava falando sobre um equipamento na mão de quem não sabe. Você pegar aquela máquina bonita sua e colocar na minha mão, a foto não vai sair boa também, não. Tem que ter capacidade. Vamos lá. Esta é a obra, eu tive a grata alegria de poder ter nesta obra o prefácio do pastor José Wellington Costa Júnior, pastor vice-presidente da igreja e presidente da Convenção Geral. Eu levei ainda o protótipo dessa obra para o meu pastor há uns quase 5 anos atrás, porque essa obra foi a minha dissertação de mestrado na PUC de São Paulo. É na linha bíblica, então eu trabalho o primeiro capítulo, um capítulo exegético, e posso garantir a vocês que deu muito trabalho pesquisar isso, porque teve que passar na banca dos biblistas da PUC de São Paulo. Né? São os maiores biblistas aí no que diz respeito à exegese, metodologia e tal. Bom, eu trouxe ao pastor a proposta de eu lançar pela Casa Publicadora este livro, ele aprovou e eu então encaminhei para a Casa Publicadora. Esse livro ficou lá na Casa Publicadora até que Deus e eu propus no meu coração não lançar por outro lugar senão a casa. Chegou o momento de Deus usar ali o nosso caríssimo Ronaldo, né, que é o diretor da Casa Publicadoras, por meio do Alexandre Coelho, que faz a apresentação dessa obra. Ensino e Autoridade é uma pesquisa feita em 3 blocos. Primeiro, eu pesquiso um capítulo e 2 versículos do Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos. Ali é aquele texto que diz que Jesus ensinava, mas não como os escribas, mas como quem tem a autoridade. Marcos 1, 21 e 22. No primeiro capítulo eu faço, então, a exegese, o aprofundamento desse texto. No segundo capítulo, eu faço uma abordagem acerca de Jesus, que é apresentado em Marcos como didáscalos. Esse verbo didasco é o verbo, a palavra grega para ensino, didasco, né? E Jesus é didáscalos, ou seja, ele é quem ensina.
Então, ele é o mestre que tem o ensinamento. E quando a gente vê esse versículo 21, 22, é quem ensina com autoridade. A palavra grega é exousia. Então, as duas palavras de pesquisa estão aqui na capa do livro, ensino e autoridade. E aí, então, no segundo capítulo, eu faço um olhar para Jesus como esse mestre, esse rabino que vem da Galiléia e não da Judéia. E no capítulo 3, eu faço um olhar para os aprendizes. É um texto bastante amplo, profundo, para todos aqueles que querem usar o ensino como ferramenta, a fim de terem aprendizagens transformadoras. Tem sido um livro para obreiros, para teólogos, já que eu uso de metodologia, e também para aquele que quer aprofundar um pouco no ensino das Escrituras. O subtema, para eu não ser prolísculo aqui e ir muito à frente, o subtema é uma junção disto com um pensamento do início do século XX, do Malcolm Knowles, um educador norte-americano que ele cunhou esse termo andragogia. Por que andragogia? Porque quando a gente pensa em ensinar crianças, nós usamos de pedagogia, que é o ensino a crianças. O ensino a adultos é andragogia. Então, esse andragogo, ele descobriu que o adulto, ele aprende de forma diferente de uma criança. Óbvio, esse adulto ele já tem vivências, ele já tem experiências. E Jesus, ninguém melhor do que ele para nos mostrar esse aspecto andragógico lá atrás, porque ele escolheu 12 homens. E a partir do conhecimento desses homens, propôs então aprendizagens, que essas aprendizagens transformam vidas até os dias de hoje. Então, basicamente, Ensino e Autoridade é uma obra que pode cooperar com o ensino cristão, com a aprendizagem cristã, e que foi lançado agora no 11º Sined, já que tem a ver com a Escola Bíblica Dominical, com o ensino dos nossos adultos. A Casa Publicadora tem muito em livro já em pedagogia, mas em andragogia, isso foi uma fala até do próprio Alexandre Coelho, pastor Alexandre, ele disse que não tinha quase nada, e eu pesquisei nos livros da CPAD e encontrei ali no máximo um parágrafo sobre andragogia. Então também é um texto novo para casa, falando, tem mais de 10 folhas aqui, 10 páginas, falando sobre esse processo andragógico e ligando isso ao ensinamento de Jesus. Muito bom. Você acompanhou o episódio de número 15 do Confradesp em Revista, uma produção da Convenção Fraternal da Assembleia de Deus no Estado de São Paulo, em parceria com a rádio ADFM 88.7, a rádio do Ministério do Belém. Eu conversei nesta edição com o pastor Wilson Faraço. O pastor Wilson é o pastor setorial da Assembleia de Deus Ministério do Belém em Pinheiros, setor 34 aqui em São Paulo, e é também um dos coordenadores de curso da FAESP, Faculdade Evangélica de São Paulo. Pastor Wilson, foi muito bom. Vamos voltar numa outra ocasião para continuar, se não comigo, com outro apresentador aí, porque cada resposta, cada pergunta, cada tema vão gerando outras. E aí dá para a gente fazer uma série aqui sobre os temas que abordamos hoje, porque com certeza são temas que vão muito além do que conseguimos aqui pontuar. Eu quero, em nome do pastor presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, do vice-presidente, pastor Wellington Júnior, da coordenação do Departamento de Comunicação, agradecer o senhor que tirou um tempinho aí da sua agenda corrida, como pastor, como mestre, para estar aqui conosco, contribuindo com os irmãos que acompanham o conteúdo produzido pela convenção, pela igreja, pela rádio, a DFM 88.7. O senhor tem aí os seus 30 segundos para fazer as suas considerações e seus agradecimentos também. Querido pastor Tiago, mais uma vez eu quero lhe agradecer. Obrigado pela condução tão brilhante deste programa. Também louvar a Deus pela vida dos nossos líderes, nossos pastores, pastor José Wellington Bezerra da Costa, nosso amadíssimo presidente, pastor Wellington Júnior, nosso vice-presidente e presidente da Convenção Geral. Também agradecer a toda a diretoria de nossa igreja, toda a coordenação desse programa e dizer que foi uma bênção poder participar aqui. Também louvar a Deus pelos meus pares, tantos pastores da Convenção Fraternal do Estado de São Paulo, a Confradesp, e também aqui da nossa igreja em São Paulo. Pastores setoriais, pastores presidentes, que Deus seja louvado pelo exercício pastoral, pela vocação e chamado de cada um de nós, e que o Senhor Deus continue nos abençoando, nos dando a sua graça. Pastor, para quem quiser acompanhar o senhor, deixa aí as suas redes sociais. Muito fácil, todas elas, pastor Wilson Faraço.
Só colocar o arroba ali, Pastor Wilson Faraço, tem Instagram, tem LinkedIn, tem um canal no YouTube, e a gente tem trabalhado também aí, procurado trabalhar nas redes sociais. Muito bom. Eu quero mais uma vez externar minha gratidão aos nossos pastores pela confiança e oportunidade que me dão de estar aqui. A direção da rádio, da igreja, é sempre muito bom e uma oportunidade muito honrosa para mim também. E você, continua ligadinho aí, procura nas redes sociais a DFM 88.7, segue no Facebook, no Instagram, se inscreva no canal do YouTube, porque todo dia tem live nova, conteúdo novo, programação nova. E se você seguir, você vai estar sempre muito bem informado, tá bom? Se Jesus não voltar, terça-feira que vem, 9 da manhã, tem mais um Confradesp em Revista. E eu espero por você. Até lá!